Oi, meus amores, bem-vindos ao canal. Hoje a gente vai trazer mais uma psicografia para vocês. E a psicografia de hoje vai falar sobre o uso indevido da mediunidade. Essa psicografia se encontra no livro Entrevistas com os Espíritos, psicografado pela Vera Lúcia Marinzec de Carvalho. Esse livro tem na Amazon para você adquirir em formato e-book e também em livro físico. E essa entrevista vai ser o Antônio Carlos quem conduz, porém ele está entrevistando outro espírito, o espírito dessa psicografia é o Firmindo, tá? E espero que vocês possam adquirir muito conhecimento sobre isso. A gente vai trazer um ponto aqui, como às vezes a mediunidade pode ser usada para o lado negativo, pode prejudicar as pessoas. E espero que vocês adquiram conhecimento. Vão para essa psicografia querendo aprender algo para modificar na vida de vocês. E para quem quiser conhecer o nosso trabalho terapêutico, aqui embaixo na legenda do vídeo tem o primeiro link na descrição e no comentário fixado o mesmo link para você entrar em contato comigo lá no WhatsApp. Os tratamentos terapêuticos, principalmente a apometria, são técnicas para ajudar no nosso reequilíbrio, ajudar a fazer uma limpeza energética, afastar energias negativas, retirar a inveja, mal olhado, trabalho feito, obsessões espirituais, até mesmo obsessões de vidas passadas, reequilibrar o seu campo energético e fazer com que você possa também enxergar os pontos que você está errando. Porque com o tratamento a gente também identifica brechas que você está dando no seu dia a dia com atitudes, pensamentos, sentimentos, falta de autocuidado, que vão proporcionar todas essas coisas ruins no seu campo energético, que vai ser a porta de entrada para os obsessores, para a inveja, para o mal olhado. E é extremamente importante quando a gente recebe esse feedback, esse retorno do tratamento, porque você vai conseguir ser mais certeiro no que você precisa resolver, no que está acontecendo com você que você precisa melhorar. E essa é a maravilha do tratamento energético. O tratamento energético ele não é milagre, ele vai te ajudar no seu processo de autocura. Quem se cura é só você mesmo. A ferramenta ela só está ali para ajudar a gente nisso. E se você quiser ter os benefícios do tratamento, passar por esse processo, iniciar a sua jornada de despertar de consciência, de cura interior, clica aqui no link na legenda no vídeo que a gente vai conversar sobre o seu caso e eu vou te explicar certinho como o tratamento pode te ajudar. Agora, meus amores, vamos para o relato. Capítulo 11. O uso indevido da mediunidade. Abuso é um uso incorreto das leis que nos regem ou das leis de Deus. Tudo que fazemos sem amor e caridade, coisas que não gostaríamos que fizessem conosco, resulta em abuso. Teremos de prestar contas das ações indevidas que cometemos pela liberdade que nos foi dada. O abuso nos desequilibra, e para nos equilibrarmos, harmonizarmos-nos, é necessário uma reparação com amor e muita caridade. Entrei numa enfermaria de um posto de socorro e me dirigi ao leito 21 para encontrar meu próximo entrevistado. Encontrei Firmindo acordado. Cumprimentei-o. Ele me olhou e respondeu somente com boa tarde. Estava confuso e inquieto. 2 trabalhadores do posto me auxiliaram para que ele pudesse raciocinar. Isso para podermos conversar. Aplicamos passes, transmitindo-lhe energias benéficas e expliquei que queria saber o que ocorrera com ele. Estou assim, Firmindo falou devagar, porque usei de modo maldoso a mediunidade que me foi dada por Deus para fazer o bem e para reparar meus erros. Não reparei e acumulei mais dívidas. De modo desconexo, falando sem completar os assuntos, indo e voltando nas narrativas, Firmindo falou por 15 minutos. Ele contou o que fizera quando estava no plano físico e via as cenas de seus atos cometidos. Enganou pessoas com mensagens que fingia receber com a psicografia ou psicofonia de desencarnados.
Dizia que desmanchava maldades feitas por feitiços e etc. Abusou intimamente de mulheres que recorriam aos seus serviços. Fez alguns sacrifícios com animais. Foi um charlatão, mas realmente tinha mediunidade em potencial e de efeitos físicos. Não fazia certos trabalhos encomendados simplesmente por preguiça ou por não querer usar de sua energia. Falar para ele foi um desabafo. Quando fez uma pausa, indaguei-lhe: Você se lembra, quando encarnado, de ter feito algo bom com sua mediunidade? Uma caridade? Perguntou ele, e com a minha resposta afirmativa, voltou a perguntar: Algo sem interesse? Sem remuneração? Não sei. Uma vez tirei as dores do joelho de minha avó, mas queria que ela me fizesse o almoço. Se você voltasse ao plano físico, faria o que fez novamente? Quis saber. De jeito nenhum. Bem, isso se lembrasse o que tenho sofrido. Nada valeu a pena diante das dificuldades da colheita. Alguém obrigou você a essa colheita ou foi escolha sua? Não vi ninguém me obrigar, contou Firmindo. Embora tenha recebido castigos de pessoas que se vingaram, também não escolhi colher. Porém, sempre soube que a colheita é obrigatória. Somos livres para plantar o que queremos, mas somente podemos colher o que plantamos. Penso que plantei espinhos para maltratar e me esqueci de que estes mesmos espinhos iriam me ferir. Você aprendeu a lição que a dor está tentando lhe ensinar? Não quero nunca mais ser médium nem fazer maldades, determinou Firmindo. Como foi sua desencarnação? Não foi nada boa. Abusei de tudo e recebi cobranças. Morava sozinho, desencarnei após passar mal e não tive ninguém para me socorrer. Tentei ficar no corpo morto para me proteger, porque alguns desencarnados queriam me pegar, mas não adiantou. Eles me levaram para o umbral e a colheita começou. Sofri muito, até que me arrependi com sinceridade. Socorreram-me e vim para cá. Aqui está bem melhor, mas ainda padeço bastante. Não consigo deixar de lembrar de minhas ruindades. Isso é um martírio que mereço. Você se encontrou aqui no plano espiritual com alguém que prejudicou? Perguntei. Sim, quando estava encarnado, prendia espíritos e os fazia escravos para me servir. Eles revidaram, fizeram-me escravo e me maltrataram. Além disso, juntaram-se a eles outros para se vingarem das ofensas recebidas de mim. Alguns dos que prejudiquei ainda estão no plano físico e eles me desejam sofrimento. Outros me perdoaram, como uma senhora que veio me visitar e me contou que eu lhe fiz um mal que resultou em bem, porque ela procurou ajuda num centro espírita, tornou-se seguidora da doutrina espírita, modificou-se para melhor e passou a fazer trabalho voluntário. Cada um age de um modo diante de um ato imprudente, comentei. Sábio de quem tira proveito das dificuldades, aprende com as adversidades, perdoa e retribui com o bem o mal que recebeu. Estes seguem os ensinamentos de Jesus. Fiz uma pequena pausa e quis saber: quais são seus planos para o futuro? Melhorar, não sentir dores e poder raciocinar melhor. Isso para quê? Ora, para ficar bem. Ficando bem, o que irá fazer? Insisti. Não sei, talvez passear pelo plano espiritual, porque, por enquanto, somente conheço o umbral e esta enfermaria, respondeu Firmindo. Não quer fazer o bem? Ser útil? Talvez, mas para isso tenho que aprender. Eu vejo... Começou novamente a falar de forma desconexa. Perguntei a uma das trabalhadoras que ficara gentilmente ao meu lado. Tem previsão para a melhora dele? Infelizmente não temos.
Faz anos que ele fez sua mudança de plano e está conosco há 5. Nós o tratamos com carinho, mas Firmindo não tem respondido ao tratamento. Encontra-se muito confuso. Se ele reencarnar assim, como será seu físico? Propenso a adoecer mentalmente. No primeiro impacto, sofrimento, o corpo adoecerá, respondeu a servidora. Está na programação a reencarnação dele? Indaguei. A maioria de nós tem de voltar a reencarnar, e os motivos são muitos. Firmindo também deve voltar. O corpo carnal lhe será como um filtro, que drenará os miasmas pesados do seu perispírito. O esquecimento será para ele, como é para nós todos, uma bênção. Agradeci e deixei Firmindo falando baixo. Conclusão. Meus amores, na psicografia de hoje, a gente viu a importância novamente das nossas escolhas e o quanto a gente precisa, principalmente a gente, que vai confiar nos conteúdos na internet, que estamos aí pesquisando sobre espiritualidade, a gente precisa ser sábio também. Aprender e adquirir conhecimento, mas questionar as coisas. Não é sair acreditando em tudo que a gente ouve na internet, em tudo que as pessoas falam pra gente, em psicografias, né? Às vezes, se você vai em algum lugar ou em algum médium específico e recebe alguma psicografia, tem que questionar. Não tô falando para desacreditar, mas tem que questionar. E se não fizer sentido para você, não precisa brigar, não precisa discutir, segue a vida e vai procurar o que faz sentido para você. Porque, infelizmente, pessoas são pessoas e pessoas podem escolher entre ser pessoas boas e ser pessoas ruins. A gente escolhe quem a gente vai ser todos os dias. E às vezes a mediunidade ela é uma bênção sim, pode ser usada para muitas coisas boas e para ajudar muitas pessoas. Mas também pode vir um médium que está querendo só se aproveitar daquilo, que está querendo usar aquilo de má fé. Existe isso, não vamos mascarar aqui, existe isso. É por isso que confiar em médium é muito complexo. Tem que se ter aprofundamento naquilo. O que você está aprendendo com aquela pessoa? Está sendo algo que está ajudando na sua evolução? Está ajudando? Ok. Ai, eu tô desconfiando, não acho que isso fez sentido para mim. Tá bom, não precisa brigar, não precisa julgar, criticar, mas não adquire aquilo para sua vida. Ninguém é obrigado a ficar ali escutando as coisas. A gente não tá aqui para fazer lavagem cerebral em ninguém. Cada um escolhe o que quer acreditar, cada um tem a sua opinião. Somos livres para dar a nossa opinião e fazermos o que quisermos. Cada um vai colher as consequências dos seus atos lá na frente. Foi o que aconteceu com esse espírito com Firmindo. Ele teve o livre-arbítrio dele, teve a mediunidade em potencial para fazer o bom uso dela, mas ele escolheu, nas ilusões da matéria, usar aquilo para adquirir dinheiro, para adquirir certos tipos de regalias. E no final ele colheu as consequências disso. No final ele teve ali o retorno dessas ações. Mas ele escolheu. E todos nós escolhemos também todos os dias o que a gente faz da nossa vida, quem a gente acredita, os conhecimentos que a gente adquire. E é por isso que na área espiritual, você sempre tem que questionar, sempre tem que fazer perguntas. Fez sentido para você? Adquire para sua vida. Te fez bem? Adquire para sua vida. Não fez? Segue em frente, vai procurar outra coisa. Porque o que mais tem aqui é possibilidade de você encontrar algo na aura espiritual que vai te ajudar. Existem muitas maneiras, muitas mesmo. A espiritualidade ela está se infiltrando em todos os lugares. Então, alguma coisa vai fazer sentido para você. Mas, pessoal, tomem muito cuidado com essa questão de confiar cegamente nas pessoas. Eu não falo para confiar nem em mim.
Escuta aqui os meus conteúdos, escuta, se te ajudar, maravilha, mas não, eu não sou perfeita, eu não estou aqui querendo me vangloriar sobre as psicografias são dos espíritos e o mérito é de quem escreveu também, psicografou. Mas a gente está aqui para espalhar essa espiritualidade. E se você vai acreditar no que eu vou falar ou não, é sua escolha. Se você vai fazer sentido o que eu vou falar ou não, é a sua escolha. Mas a gente tem que ir para as coisas sempre com o pé atrás primeiro. Prestar atenção, avaliar, fez sentido, fez lógica, beleza. Então acho que eu posso adquirir conhecimento com isso, acho que eu posso continuar nessa linha. Mas sempre tomem cuidado com o que vocês estão frequentando, com o que vocês estão adquirindo para a sua vida. A internet é maravilhosa, mas infelizmente tem muita gente que ainda utiliza de má fé. E, meus amores, falando ainda sobre consequências e como a gente tem que pensar nas nossas escolhas com cuidado. Esse espírito, além de ter sofrido tudo aquilo lá no umbral depois que ele desencarnou, tem a possibilidade ainda de, na próxima reencarnação, ele vir deficiente mental, desenvolver uma deficiência mental por conta dessa situação, por conta das consequências do ato que ele teve, porque ele não conseguiu superar aquela situação. Então, às vezes, um erro que a gente comete hoje, a consequência pode se estender, por anos e anos e até na próxima reencarnação. Então é por isso que a gente tem que tomar cuidado com as nossas atitudes. Não estou falando aqui para você que você nunca mais vai errar. Ah, eu criei consciência disso, então eu nunca mais vou errar. Não, você vai errar e vai errar bastante ainda. Mas é como a gente lida com o erro, como a gente lida com as coisas, como eu reajo às coisas. E para reagir melhor a um erro que a gente comete, a gente tem que ter sabedoria, discernimento e principalmente equilíbrio emocional e mental. E essas coisas a gente só adquire indo atrás, estudando, procurando técnicas, se fazendo a reforma interior, se conhecendo por dentro. Você sabe que você está no caminho certo, melhorando as suas questões, quando você erra e consegue voltar para o seu eixo, para o seu equilíbrio mais rapidamente do que antes. É um processo. Cada vez que a gente vai adquirindo conhecimento, expandindo a nossa consciência, abrindo a nossa mentalidade espiritual, a gente vai errar sim, mas a gente volta mais rápido para o eixo. E assim, quanto mais rápido a gente vai voltando para o eixo, mais a gente vai evoluindo. E aí vai chegar ao ponto que você vai estar mais acertando pela sua própria consciência, conscientemente, do que errando. E aí, cada vez mais você vai evoluindo até que chega o padrão dos espíritos elevados. E todos nós vamos chegar nesse grau, mas a gente precisa trilhar o passo a passo antes. Esse é o processo para se adquirir a moralidade espiritual. Não tem como pular etapas. A gente está aqui numa etapa. Essa vida, ela tem seus altos, tem seus baixos, tem seus momentos de dificuldade e não tem como fugir disso. A gente está aqui num planeta de provas, de expiações, a gente tem karma para resolver, mas a gente pode sair dessa situação, a gente pode trilhar o caminho para conseguir se elevar e não precisar mais reencarnar no planeta de prova e expiação. Olha que beleza, coisa boa, né? Mas a gente precisa trilhar o caminho primeiro. Não tem como você sair desse ponto e já pular para esse de uma hora para outra. Não tem como, a sua consciência não permite. Porque as experiências que você vai viver num ponto mais elevado, você precisa ter a consciência certa para isso. Se você ir para um ponto mais elevado com a consciência que você tem hoje, não vai dar certo. Você vai cometer erros de novo e você vai voltar para cá de novo. Então a gente precisa aprender a ter paciência, aprender a ter fé na espiritualidade e seguir o passo a passo. E seguir o caminho com fé, com resignação, dando o nosso melhor.
E às vezes, aqui que pega também, a gente não dá o nosso melhor. A gente fica com preguiça, a gente fica procrastinando, a gente fica esperando, amanhã eu faço. Tem a outra reencarnação, então não preciso resolver nessa. E esse é o perigo quando a gente descobre a lei da reencarnação e não compreende a verdade por trás dela. A reencarnação é uma bênção, mas a gente não tem que ficar dependendo dela. A gente tem que fazer o nosso melhor na encarnação atual para que não seja necessário você reencarnar de novo. Porque o processo de evolução é degrau acima, não é ficar dando voltas e voltas e voltas no mesmo ponto. Você está estagnado e a vida é movimento. Tudo vai movimentar, tudo exige movimento. Se você começa a estagnar, a espiritualidade, o universo, as energias vão começar a colocar situações na sua vida para você movimentar. E aí essas situações podem não ser as situações que você quer e podem trazer alguns sentimentos negativos nesse meio, mas você vai precisar fazer esse movimento para conseguir alcançar a sua evolução. Então, nada melhor do que se movimentar com consciência, querendo por si só. Espero que a psicografia de hoje tenha trazido muitos resultados para vocês, tenha ajudado vocês tenham compreendido sobre tudo isso, como viver melhor aqui na nossa vida. E se você gostou desse conteúdo, não deixe de curtir esse vídeo, compartilhar, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, tá bom? Um beijo e nos vemos no próximo vídeo.